Capítulo 405, Rio Estranho. Tradução, do Corran. Revisão, Pedroso QC, Atrocitus. Embora o cultivo atual de Linming tenha atingido o nível de pico do estágio da condensação de pulso, o controle da energia do cristal do coração demoníaco despedaçado para temperar a sua medula ainda causou a mesma dor agonizante do que antes. Era como se um sabre fosse torcido em seu próprio corpo. Esse tipo de energia continha a vontade remanescente do grande imperador do submundo. Era cruel, brutal, arrogante e indisciplinada. Para forçá-la a ceder de um modo que Lin Ming pudesse usá-la para si mesmo, ele precisaria apagar essa vontade. O que Lin Ming poderia fazer era usar sua própria alma e desgastar lentamente a vontade remanescente do grande imperador do submundo. Lin Ming apertou seus dentes enquanto o suor escorria por ele. Periodicamente, haveria uma pouca quantidade de energia que escapava de seus poros, mas essa energia estava toda presa pelo poder do símbolo de inscrição medicinal e contida dentro de seu corpo. O princípio por trás deste símbolo de inscrição medicinal era reduzir a perda de eficácia medicinal. Esta inscrição medicinal, que poderia ser totalmente utilizada na pílula da introdução celestial, ainda poderia afetar ligeiramente o cristal do coração demoníaco despedaçado. Assim, a energia dentro do corpo de Lin Ming era cada vez mais maníaca e selvagem. Lin Ming usou vigorosamente o método do refinamento medular encontrado nos meridianos de combate das virtudes caóticas e induziu a energia do cristal do coração demoníaco despedaçado a entrar no seu esqueleto um pouco de cada vez. A energia era grossa e pesada como mercúrio e também extremamente penetrante. Mesmo que os ossos de Lin Ming fossem extremamente densos, a energia penetrou facilmente. À medida que a energia entrava na medula, Lin Ming podia ouvir sons de xixi provenientes de seus ossos. Esta era a energia que queimava sua medula, refinando-a lentamente e mudando sua própria natureza. Isso era semelhante a quando um ferreiro tinha que queimar um eixo de lança de madeira em um enorme wok de óleo, a fim de fazer com que todas as impurezas dentro deles explodissem. Esta dor estava profundamente dentro de seus ossos e era totalmente agonizante. A testa de Lin Ming estava escorrendo de suor. Mas, em comparação com a última vez que ele absorveu o cristal do coração demoníaco despedaçado, ele estava em uma condição muito melhor. A primeira vez, quase todo o sangue dentro dele foi drenado, formando uma carapaça sangrenta que cobria seu corpo. Mas desta vez, houve apenas dor e suor. No suor, havia vestígios de substâncias cinzentas fracas, mas apenas uma pequena quantidade. Estas eram as impurezas dentro do corpo de Lin Ming. Depois que Lin Ming passou por várias experiências para purificar a medula e os músculos, esse era o resultado. Embora a pureza corporal de Lin Ming não pudesse se comparar com alguém como Mu Qianyu, ele também não tinha muitas impurezas dentro dele. O tempo passou lentamente. Finalmente, passaram 2 horas completas e Lin Ming absorveu a última energia. Ele abriu a boca e vomitou um bocado de sangue preto. Este vômito na verdade não parou. Lin Ming se manteve vomitando sangue até que todo o solo estivesse coberto de sangue. Era uma visão bastante perturbadora. Finalmente, Lin Ming terminou e enxugou a boca. Ele olhou dentro de si mesmo e descobriu que o sangue dentro dos vasos sanguíneos era extremamente vermelho, reluzente e grosso como mercúrio. A medula e o sangue estavam inextricavelmente ligados. A medula produziu sangue e o sangue rejuvenesceu a medula. Para temperar a medula, precisava criar sangue novo. Depois que Lin Ming comeu metade do cristal do coração demoníaco despedaçado, a cor dourada de sua medula era muito mais rica do que antes, ele havia chegado mais perto de completar refinamento medular por mais 5% ou mais. Metade de um cristal do coração demoníaco despedaçado era de 5% e um inteiro seria quase 10%. Agora, a refinamento medular de Lin Ming completou cerca de 25%.
Embora a futura eficácia medicinal dessas pílulas enfraqueceria, uma vez que ele acabasse de comer os 8 cristais do coração demoníaco despedaçado, Lin Ming estimou que ele deveria completar o refinamento medular em cerca de 60 a 70%. Temperar a medula era um grande desafio. Concluindo, era muito mais difícil do que Lin Ming assumira anteriormente. Ele não sabia o quão forte ele seria depois de completar o refinamento medular. Quando Lin Ming sentou-se na meditação durante meia hora, seu estômago começou a rosnar com fome. Antes de Lin Ming ter entrado no reino místico da Divina Fênix, ele havia preenchido seu anel espacial com todos os tipos de comida. Quando ele tirou carnes curadas e rações secas, ele ouviu um som fraco vindo da caverna, como se houvesse água nas proximidades. A mente de Lin Ming se agitou. Ele guardou as rações secas e começou a entrar na caverna. Depois de andar várias centenas de pés, viu que realmente havia um rio subterrâneo na caverna. A água do rio era incomparavelmente clara e linda. No entanto, Lin Ming sentiu que algo não estava certo. Quando ele estendeu a mão para pegar um pouco, ele de repente sugou um pouco de ar frio. Esta água do rio era muito pesada. Pelo menos, não era mais leve que o mercúrio. Não só isso, mas a temperatura da água era terrivelmente alta, já estava várias vezes acima do ponto de ebulição. Quando Lin Ming estava segurando a água, descobriu que, durante esse período, uma grande quantidade da verdadeira essência que protegia seu corpo havia se derretido. Que tipo de rio é esse? A expressão de Lin Ming não era muito boa. Tudo o que ele encontrou dentro deste reino místico da Divina Fênix era estranho e perigoso. Milímetro. O que é isso? Lin Ming descobriu que na verdade havia criaturas dentro do rio. Essas criaturas pareciam caranguejos gigantes e todo o seu corpo estava coberto de armadura óssea vermelha, enquanto espreitavam debaixo da água. Eles olharam para Lin Ming com os olhos arregalados. As duas garras tinham mais de 2 pés de comprimento. Se pode sobreviver neste lugar, então não é um animal amigável. A temperatura era várias vezes a temperatura de ebulição, mas esses caranguejos ainda poderiam sobreviver aqui. Mesmo Lin Ming não seria capaz de fazê-lo. Ele poderia ficar sob a água por um longo tempo, mas ele acabaria por desistir depois que sua verdadeira essência estivesse esgotada. Mas esses caranguejos levaram este rio como sua casa e simplesmente não temerão as altas temperaturas. Um caranguejo gigante com um corpo de 4 ou 5 pés de repente se levantou. Ele brandiu suas garras de 2 pés de comprimento, pois tentava reprimir o Lin Ming, como se quisesse cortá-lo na cintura. Ele quer me levar como presa. Lin Ming zombou. Ele deu um soco com o punho dilacerador de ossos e órgãos, a verdadeira essência esverdeada entrou em erupção. Bang! O caranguejo voou para trás, rolando. Finalmente parou, pulou e fugiu. Não morreu. Lin Ming ficou chocado. Este soco era capaz de matar um artista marcial no nível avançado do reino Ouqian. Mas esse grande caranguejo na realidade resistiu. Muito forte. Em breve, 7 ou 8 caranguejos gigantes se reuniram no rio. Lin Ming ficou atordoado por um momento e então percebeu que o companheiro de caranguejo voltou a juntar seus amigos. Esses caranguejos eram os senhores do rio. Eles nunca sofreram uma perda assim antes. Agora, eles juraram eliminar Lin Ming. Pu. 7 ou 8 caranguejos gigantes correram para fora do rio juntos, correndo para matar Lin Ming. Desta vez, Lin Ming não mais se segurou. Ele tirou a lança divina do cometa roxo e fundiu o trovão do demônio exterminador de sangue no eixo. O poder do trovão explodiu e com um floreio da lança, toda a caverna foi iluminada em uma luz púrpura radiante. Caixa. 7 ou 8 raios de trovão caíram do céu, cada um golpeando um caranguejo gigante. Todos os caranguejos foram imediatamente mortos por Lin Ming. Quando Lin Ming olhou para os caranguejos gigantes no chão, ele de repente se lembrou de algo.
O espírito do palácio havia dito que esta caverna era a residência para quem participava do julgamento de fundação de grau general, eram estes o alimento e a água que foram fornecidos. Lin Ming hesitou por um momento e então caminhou até um caranguejo gigante. Ele agarrou-o e então usou um grande esforço para esmagar sua concha de uma palma de espessura. O interior era uma carne vermelha e branca reluzente e macia. Ele cavou um pedaço grande e começou a assar sobre o fogo. Lin Ming já tinha se acostumado a trazer sal e outros temperos. Ele pulverizou ocasionalmente alguns sobre a carne de caranguejo e uma deliciosa fragrância começou a sair. Lin Ming deu uma mordida cautelosamente. Esta estranha carne de caranguejo gigante era extremamente saborosa e macia, mas ainda consistente. Lin Ming esperou um tempo. Depois que ele determinou com cuidado que não havia nenhum efeito colateral, ele começou a comer vorazmente. Esta estranha carne de caranguejo gigante era muito resistente a alta temperatura. Não importa como ele tenha assado, não seria incandescente nem ficaria incrivelmente queimada. Como ele provou, seu sabor foi extremamente delicioso e foi ainda melhor do que os pratos encontrados em restaurantes famosos. Isto é que é bom. Mesmo Lin Ming, um conhecedor que era relativamente exigente em relação à comida, não podia deixar de elogiar esta estranha carne de caranguejo. Milímetro. A carne de caranguejo no meu estômago parece nutrir a verdadeira essência do meu corpo. Lin Ming ficou surpreso ao descobrir. À medida que a carne de caranguejo entrava no estômago, um calor baixo começava a fluir e a dissipar. Este era um sentimento extremamente confortável. Ele sentiu a verdadeira essência de atributo fogo em seu corpo lentamente se fortalecendo. A magnitude do aprimoramento desta carne de caranguejo era muito menor do que comer pílulas, mas ganhava absolutamente em termos de pureza. Não havia impurezas e toxinas contidas. Era equivalente a comer vegetais espirituais e grãos espirituais. No entanto, os efeitos eram pelo menos 100 vezes maiores que os alimentos espirituais encontrados dentro da Ilha da Divina Fênix. Lin Ming ficou chocado. Isso era o que os participantes do julgamento de fundação do grau general do clã ancestral da Fênix comiam. O clã ancestral da Fênix. Lin Ming só precisava ouvir esse nome para adivinhar que eles teriam a linhagem de uma besta divina dentro deles, era difícil imaginar quão formidável fosse o seu talento. Além disso, eles estudaram as técnicas e habilidades do clã ancestral da Fênix, eles tinham campos de treinamento como o julgamento de fundação no reino místico da Divina Fênix e também todos os tipos de medicamentos e alimentos surpreendentes. Como seu talento não poderia ser excelente. Não era de admirar que o talento de grau-rei mais fraco dentro do clã ancestral da Fênix também poderia completar o julgamento de fundação do grau-general dentro de um ano. Talvez, apenas os membros de grau-rei são verdadeiros membros do clã ancestral da Fênix. E, o chamado grau-general é apenas para os subordinados do clã ancestral da Fênix. Como Lin Ming percebeu isso, o contentamento original em seu coração desapareceu. A estrada que ele caminhava ainda era inestimável demais. No entanto, quanto mais era assim, mais despertava o espírito competitivo no coração de Lin Ming. Se ele já estivesse no topo de todos os gênios dos 3.000 universos infinitos, então, sem objetivo, ele se sentiria desolado e entediado. Mas agora, parecia que ele estava longe demais. Depois que ele comeu uma parte gigante da carne de caranguejo, Lin Ming bebeu a água do rio. A água do rio também teve efeitos semelhantes à carne de caranguejo, ela foi capaz de umedecer e refinar a verdadeira essência dentro de seu corpo. Mesmo a água tem esse efeito. Não só isso, mas a verdadeira essência do atributo de fogo aqui é muito mais rica do que o exterior. Se eu quiser praticar o combate real, ainda existe uma batalha gigante esperando por mim. Este é realmente um ótimo lugar para praticar. Dentro do reino místico da Divina Fênix, se alguém quisesse a batalha, havia inúmeros adversários lá fora.
Se alguém quisesse cultivar, havia uma enorme verdadeira essência de atributo fogo, mesmo comer ou beber aumentaria a força. Em que lugar seria mais rápido cultivar do que aqui? Depois que Lin Ming bebeu o suficiente, ele sentiu a carne de caranguejo e a água se transformando em calor dentro de seu corpo e se espalhando. Seu corpo corou com uma energia frenética. Se ele não liberasse esta energia em breve, ele se sentirá mal por um tempo. Lin Ming não podia esperar mais para sair e lutar. Lin Ming tirou o lança divina do cometa roxo de seu anel espacial e lançou sua técnica de movimento, saindo diretamente da caverna. Fora da caverna, várias centenas de marionetes de rocha já haviam se juntado nas planícies. Mas desta vez, as marionetes de rocha em chamas eram a maioria. Essas marionetes flamejantes eram muito mais fortes do que as marionetes de rocha comuns. Ao ver esse grande número de marionetes de rocha, o espírito de luta de Lin Ming aumentou. Ele avançou, seu corpo disparou como uma flecha, criando um arco perfeito quando ele pousou no meio de um grupo de marionetes. As marionetes da rocha rugiram e colunas de chamas vieram explodindo em direção a Lin Ming. Ele sorriu suavemente e ativou instantaneamente o rock dourado quebrando o vazio. Ele era como uma andorinha dentro de uma tempestade, dançando no meio das chamas lotadas, como fio através da agulha. Agau agau agau. Todas as colunas de fogo passaram por Lin Ming. Uma distância de 1000 pés foi cruzada em um piscar de olhos. Quando Lin Ming chegou em frente à primeira marionete de fogo, a lança divina do cometa roxo veio varrendo. Bang! Com uma explosão alta, a marionete flamejante foi quebrada pela lança de Lin Ming. À medida que a força fluía através de todo o seu corpo, Lin Ming podia ouvir seus ossos estourando e estalando. Essa sensação inestimável e confortável o fez querer gemer e gritar. Lutar. Depois de temperar a medula e comer uma enorme quantidade de carne de caranguejo, Lin Ming sentiu energia escorrendo por todo o corpo. Se ele não esvaziasse essa energia, então ele nunca se sentiria confortável. Ping ping ping. A lança avançou para fora. Arcos de relâmpagos dispararam em todas as direções, chamas ardentes lançaram-se no céu e uma luz azul atravessou o vazio. Onde quer que a lança divina do cometa roxo passasse, a pedra esmagada iria voar.